Voltamos a conversar com o médico veterinário Maurício Aquino, que desenvolve uma dissertação de mestrado sobre o uso do caracol africano para a fabricação de remédios e também para alimentação. Maurício Aquino, que experimento já foi feito nesse estudo que você vem realizando? É uma dissertação um pouco complexa, ela foi dividida em 3 partes. A primeira seria a caracterização fisicoquímica do muco, né? E na universidade nós já fizemos pesquisas para ver a composição de minerais, a composição de proteínas, de gorduras, né? Já existe alguma coisa publicada, mas nós refizemos esses trabalhos. Chegamos a fazer testes para mostrar que ele não é tóxico para as células, que era bastante seguro para o uso, tudo isso. Essa primeira fase já está praticamente concluída. Nós começamos a segunda fase, que é o experimento em vivo, em células. Utilizamos células de córnea de coelho, tá certo? E estamos testando várias concentrações distintas para ver a ação sobre esse tipo de célula. Para ver qual reação ele teria sobre essa célula. Isso. Primeiro para ver qual tipo de reação e qual seria a melhor concentração do muco para ser utilizado para essa finalidade. Esse trabalho está sendo finalizado agora, nas próximas semanas, né? Nós já vimos que ele tem uma tendência a acelerar o processo de multiplicação das células, que ainda não foi comprovado, porque os métodos que nós estamos utilizando hoje são um pouco falhos, tá certo? Nós não estamos dispondo ainda de certos recursos. Por isso que a terceira e última fase do projeto vai ser definitiva, porque é o teste em vivo, onde nós vamos utilizar para a regeneração de células de coelho. De coelho. De coelho. Será utilizado. E aí não tem como negar a utilização sobre os resultados, vão ser benéficos ou não. Cicatrizante. Isso. E também existe uma tendência à fabricação de etanol com esse caramujo? Como é que é isso? Isso foi uma matéria muito interessante que saiu recentemente de pesquisadores da Bahia, que descobriram um fungo no trato digestivo do caracol africano, que tem uma capacidade de transformar a celulose muito maior do que o que a gente utiliza hoje para o fabrico de etanol. De etanol. Quer dizer, de acordo com essa pesquisa, você pode produzir com as mesmas condições que se utiliza hoje, o dobro da produção de álcool. O dobro da produção? O dobro. Aproveitando, inclusive, aquele bagaço que normalmente não é digerido, né, por causa da dificuldade. Então, como eu falei com você, nós temos muita coisa a aprender com o africano e nós estamos simplesmente fechando os olhos para essa oportunidade, por conta de preconceito, por conta de medo, por conta de irracionalidade. Nesse sentido, voltando à questão do africano como alimento, não é? Ele poderia resolver parte do déficit nutricional brasileiro, ele poderia ser uma alternativa nessa questão do combate à fome, à desnutrição? Olha, nós temos no Brasil hoje, em torno, de acordo aí com o DataSUS, em torno de perto de 200 óbitos por ano por subnutrição no país, tá certo? Isso de cara já poderia acabar. Ou seja, pessoas que têm uma deficiência e que morrem por falta de comida. Por falta de comida, né? Então, o aproveitamento imediato do africano para essas comunidades já, por fatores nutricionais, já reduziria para 0 o número de óbitos, tá certo? E fora isso, ele ainda pode colaborar muito para aquelas crianças que crescem com deficiência nutricional, né? Que são fases fundamentais da vida, onde se desenvolve toda a inteligência, todo o potencial cerebral e que vem acontecendo com muita frequência no Brasil, porque não há disponibilidade de proteína para essas crianças, né? Especialmente no Nordeste, nessas partes mais secas, onde a agricultura é difícil em certos períodos do ano. Então, é uma hipocrisia, em minha opinião, se jogar fora, se enterrar esse animal, como vem acontecendo hoje, de norte a sul. Não é só aqui no Nordeste, não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Tá? Porque se divulga que o animal é perigosíssimo, quando na verdade não é bem esse o caso. A comunidade que tem acesso, como é que ela pode fazer? Ela pode colher, ela cozinha, como é que ela pode fazer para se alimentar com esse caracol? A gente só não recomenda que se colete animal perto de bueiros, de esgotos, no meio da rua. Mas em propriedades rurais, né, onde esse animal está no pasto, em abundância, né, e em local aparentemente livre de contaminantes, esse animal pode ser capturado, mantido com alimentação hídrica, só com jejum hídrico durante aí uns 5 a 7 dias, para esvaziar o conteúdo intestinal, e depois disso ele é abatido em panela. Quer dizer, deixá-lo em uma localidade seca para que ele não beba água, é isso? Não. A água você deve dar, você não deve dar comida. Comida. Né? Então, ao longo desses 5, 7 dias, ele esvazia o intestino. Né? E com esse animal, depois de 5, 7 dias, você abate em água quente, tira da concha,
e pode comer tranquilamente. Coloca na água. Desde que seja fervido em 20 minutos. Em 20 minutos. De preferência em panela de pressão. Perfeito. Acrescenta um tempero e está pronto o prato. A partir daí você prepara com o gosto regional, né? Ou na forma de muqueca, como tem sido feito aqui em Alagoas, ou com alho e manteiga, aí depende. Ele pode ser usado como carne, por exemplo, em qualquer receita tradicional. Agora, além da proibição que houve, o que é que levou a indústria a não prosperar nesse sentido da criação? Falta de tecnologia. A época, nos anos 80. Na época, né? Porque, para você ter ideia, quando começou-se a criar caracol no Brasil, quem tinha alguma literatura não divulgava. Tá? Eu vou ser o melhor porque eu tenho informação. Tá? No Rio, na década de 80, começou a morrer muitos animais na época do verão. E eu era diretor técnico-científico da entidade na época, da Associação de Criadores do Rio de Janeiro. E nós tivemos que começar a pesquisar do zero. Se eu não tivesse tido na época o apoio de um colega na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, que era um patologista formado, doutor nos Estados Unidos, nós não teríamos a menor condição de começar a desvendar o problema, porque não havia literatura disponível. Tanto é que essa primeira doença que foi diagnosticada no Rio é inédita no mundo, tá certo? Então, tudo é muito difícil quando você está começando uma atividade, mas não quer dizer que seja impossível. Que seja impossível, intransponível, né? Havia um problema também com relação ao invase? Ninguém sabia como devia, quer dizer, ninguém sabia. Na França, isso já era um segredo muito bem guardado. Mas no Brasil, ninguém sabia como preparar o caracol para colocar numa lata, né? Qual o tempo de cozimento, porque se você cozinhar demais, ele fica muito quebradiço. Se cozinhar de menos, ele fica borrachudo. Então, esses detalhes ainda ninguém sabia. E, evidentemente, necessitavam de um investimento alto que ninguém tinha, na época, condição de realizar por conta própria. Perfeito. Isso levou a indústria, infelizmente, a não prosperar. Né? Perfeito. Maurício, queria agradecer a sua presença, parabenizar pelo estudo aí com os caracóis e desejar sucesso. Obrigado. Sou eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.